This call is now being recorded. Muito bem, meus queridos. Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje será sobre os moluscos, animais de corpo mole. Vocês irão ver que esse filo, ele é muito vasto, ele é muito diverso. Para ser mais preciso, pessoal, é o segundo filo no que se refere a número de espécies conhecidas. Então, o único filo que tem uma maior quantidade de indivíduos do que o filo molusca é o filo dos artrópodes. O filo do molusca, só para vocês terem uma ideia, esse filo ele apresenta atualmente aproximadamente 150 mil espécies de seres vivos. É o segundo em quantidade de indivíduos. Realmente é um filo muito amplo, muito vasto. E nós iremos ver na aula de hoje que ele está presente em praticamente todos os ambientes. Tu vai encontrar molusco no mar, tu vai encontrar molusco na água doce e tu vai encontrar molusco também em ambiente terrestre. Então vamos aqui para as características gerais. Como eu já disse para vocês, molusca, a palavra molusca significa corpo mole. Entretanto, esses animais, na sua grande maioria, eles vão produzir uma concha, ok? Eles vão produzir uma concha. Essa concha serve para quê, professor? Principalmente para proteção. Então, imagine um animal de corpo mole. Vem uma ave, poderia tranquilamente pegar esse animal e devorá-lo. Então, a concha serve para proteger esses animais contra predadores e também protege contra a desidratação dos raios solares. Beleza? Não se esqueça, pessoal, essa concha ela vai ser formada principalmente de bicarbonato de cálcio. Essa concha, nós dizemos em biologia que é um tipo de exoesqueleto. Exoesqueleto incompleto. Por que, professor, exoesqueleto incompleto? Porque é o seguinte, é um esqueleto externo que vai proteger o animal, é incompleto porque ele não recobre todo o animal. Para ser um exoesqueleto completo, ele teria que recobrir completamente o animal, o que ocorre, por exemplo, com os artrópodes. Os artrópodes possuem exoesqueleto verdadeiro, completo. Aqui nos moluscos, eles têm as conchas, que é um tipo de exoesqueleto, mas incompleto porque não cobre todo o corpo do animal. Outra característica dos moluscos é que eles são triblásticos. Eles vão ter os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Essa característica está presente nos animais desde os plateumintos. Plateumintos, nemateumintos e agora moluscos, todos eles são triblásticos. Beleza? Os moluscos, pessoal, eles apresentam uma novidade evolutiva. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma apomorfia. Celoma. Já foi questão de prova, inclusive, qual o primeiro filo do reino Animalia a apresentar celoma verdadeiro. O primeiro filo do reino animal a apresentar celoma verdadeiro foram os moluscos. Então, a característica típica desses animais, né? É uma característica nova, é uma apomorfia que surgiu nesses animais. Lembrando, esponjas e quinidários, eles não podem ser classificados em celomados, porque para ser classificado em celomado, tu tem que ter 3 folhetos embrionários. Os plateumintos, que têm os 3 folhetos embrionários, são acelomados, são animais de corpo achatado. Os nemateumintos são animais pseudocelomados, e um celoma verdadeiro surge aqui nos moluscos. Lembrando que esse celoma é do tipo esquizocélico. Professor, o que é um celoma do tipo esquizocélico? Um celoma do tipo esquizocélico é aquele celoma que se origina a partir da divisão da mesoderme. Belezinha? Aí vamos ver que outras novidades, outras apomorfias que surgiram nesse filo. Sistema circulatório, pessoal. Pela primeira vez, tu vai ter um animal com sistema circulatório, propriamente dito. Lembrando que esse sistema circulatório, como é um filo muito amplo, muito vasto, com muitos seres vivos, esse sistema circulatório ele pode ser fechado ou pode ser aberto. O que é um sistema circulatório fechado? É igual ao nosso. É aquele sistema circulatório no qual o sangue ele percorre exclusivamente vasos sanguíneos. E o que é um sistema circulatório aberto?
é aquele sistema circulatório que o sangue ele percorre vasos sanguíneos, entretanto, em algum momento, o sangue ele entra em contato com cavidades corporais, ok? Sistema respiratórios também é muito diverso, como eu disse para vocês, esses animais, eles conseguiram se adaptar muito bem a diversos ambientes. Então, como eles conseguiram se adaptar muito bem a diversos ambientes, eles vão ter diversos tipos de sistema respiratório. Então, tem alguns moluscos que vão ter pulmão, certo? Principalmente aqueles de ambiente terrestre. Tu vai ter moluscos que vão apresentar brânquias, são aqueles moluscos de ambiente aquático. Quem vive na água, como é que respira? Através de brânquias. E também respiração cutânea, como é o caso da lesma. A lesma é um molusco terrestre que tem respiração cutânea, pela pele. Então, observe aí que no que se refere ao sistema respiratório, ele é bem diverso. A simetria é bilateral, igual a nossa, quer dizer que existe um plano de corte que divide o animal em duas partes iguais. Eles são protostômios. Se eles são protostômios, pessoal, isso significa que eles originam primeiro a boca ou o ânus? Primeiro a boca. Animais protostômios originam primeiro a boca. Animais deuterostômios originam primeiro o ânus. Os únicos animais que são deuterostômios, são os equinodermos, que são as estrelas do mar, e os cordados, que é o nosso caso. Beleza? Eles não está aqui no slide, mas eu vou logo falar para vocês. Eles possuem sistema digestório completo. Esses animais eles vão ter boca e vão ter ânus. Eles não possuem o corpo segmentado, né? Eles não vão ter o corpo metamerizado, não vai ter metâmeros. Essa característica aqui, ó, metâmeros, ela vai aparecer nos anelídeos, nas minhocas, que é o próximo filo que nós vamos estudar, também nos artrópodes e nos cordados. Então, molusco não tem um corpo segmentado, beleza? E regiões corporais, isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante. Regiões corporais. Um molusco, você divide o corpo dele em 3 partes. Você divide o corpo do molusco em cabeça, pé e massa visceral, ok? Na cabeça aí tu vai ter órgãos do sentido, né? Órgãos sensoriais. No pé desses animais, ele vai ser importante principalmente para a locomoção. É um pé muito musculoso que vai possibilitar o animal se movimentar. E, por fim, massa visceral. A massa visceral, ela é muito importante, sabe por quê? Porque os principais órgãos desses animais, eles se encontram na massa visceral. Então, pulmão, coração, estômago, os principais órgãos vão estar na massa visceral. Tranquilo? Vamos lá, dando aqui continuidade. Aqui, pessoal, estão a classificação do filo molusco. O filo molusco ele é classificado em 7 classes, ok? Aí eu coloquei aqui para vocês uma imagenzinha ilustrativa, né? Tu vai ter a classe dos gastrópodes, certo? Que são os caracóis, as lesmas, os caramujos. Aí, antes que eu esqueça, professor, qual é a diferença entre caracol e caramujo? Existe diferença? Pessoal, no nosso dia a dia, nós usamos essas duas palavras como sinônimos, né? Normalmente, as pessoas usam essas duas palavras como sendo a mesma coisa, caracol e caramujo. Entretanto, algumas pessoas costumam diferenciar. O caramujo são aqueles gastrópodes que vivem em água. Então, viveu em água é caramujo. Se for um animal de ambiente terrestre, se for um gastrópode de ambiente terrestre, aí é caracol, ok? Então, não se esqueça, caracol ambiente terrestre, caramujo ambiente aquático. Então, essa é a primeira classe do reino do filo molusca. A segunda classe, pessoal, é a classe dos cefalópodes. Cefalópodes. Aqui tu vai ter as lulas, os polvos, os náutilos, são animais muito bonitos, por sinal. Aqui vocês estão vendo um exemplo de náutilo. A outra classe são os bivalves ou pelicípodos. Essas 3 classes que eu coloquei aqui em cima, pessoal, ó, os gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves são as 3 classes que nós vamos estudar hoje, são as 3 mais importantes, são as que são cobradas no Enem, no vestibular, enfim. Essas outras 4 que estão abaixo aí,
eu vou falar porque a gente tem que mostrar todas as classes, mas elas dificilmente caem em uma prova. Elas são muito específicas, ok? Então, tu ainda tem, ó, a classe dos escafópodos, também são conhecidos como dentes de elefante, né? Eles têm um formato assim parece um dente de elefante, realmente, de uma presa de elefante. Tu tem ainda os aplacóforos, os apaclóforos, o A é não, né? Os aplacóforos são os animais que não têm concha. Ok, tem, professor? Tem. Eu disse para vocês que alguns não têm concha. É o caso aqui, por exemplo, dos aplacóforos. Tem também os monoplacóforos, são aqueles que só têm uma concha, uma placa, né? E tem os poliplacóforos, são aqueles que apresentam várias placas, normalmente 8. Se você contar aqui, você vai encontrar 8 placas, beleza? Então não se esqueça, aí vocês têm todas as classes: bivalves, gastrópodes, cefalópodes, escafópodos, aplacóforos, monoplacóforos e poliplacóforos. Dessas 7 classes, aquelas que são mais importantes são essas 3 de cima: gastrópodes, onde tu vai encontrar lesma, caracol e caramujo; cefalópodes, onde tu vai encontrar lula, polvos e náutilos; e os bivalves, que é onde tu vai encontrar os mexilhões e as ostras, ok? Então essas 3 de cima são as que nós vamos focar mais na aula de hoje. Aqui tem uma árvorezinha filogenética, né, para você ver o grau de parentesco entre as classes. E vamos para mais características gerais desse filo. Pessoal, tem uma coisinha chamada cavidade do manto. Vamos lá. Não se esqueça do seguinte. Existem 3 partes principais dos moluscos. 3. Tem a cabeça, onde ficam os órgãos sensoriais; o pé, que é musculoso, né, que é responsável pela movimentação; e tu tem a massa visceral, que é onde se encontra a maioria dos órgãos. Então, 3 partes. Na massa visceral, tu vai ter uma estrutura chamada cavidade do manto. Pessoal, essa cavidade do manto, ela é muito importante, ela fica na massa visceral, ok? Ela é muito importante por quê? Porque é na cavidade do manto que você vai ter os órgãos de trocas gasosas, certo? Então, as trocas gasosas vai ocorrer nessa cavidade do manto. Já eu mostro para vocês. Tu vai ter também nessa cavidade do manto o poro excretor. As excretas serão eliminadas através dessa cavidade. Tu vai ter o ânus. Então, as fezes também serão eliminadas por essa cavidade do manto. E tu vai ter os órgãos reprodutores também na cavidade do manto. Então, olha como a cavidade do manto é importante. Deixa eu ver se tem alguma imagem que é para me mostrar logo aqui para vocês a cavidade do manto. Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Ó, você tem aqui a cabeça, região da cabeça, com os tentáculos, certo? Esses tentáculos, eles podem ter função táteis, né? Eles podem encostar nos objetos e sentir, perceber. E esses tentáculos, eles também podem ter função quimorreceptoras. Eles podem perceber a composição química do ambiente. Então, esses órgãos da cabeça são muito importantes para o animal. Aí tu tem o pé, aqui, ó. Olha o pé. Olha como é grande, musculoso, responsável pela locomoção desse animal. E tu vai ter também a massa visceral, certo? Aí aqui na massa visceral, pessoal, bem aqui em cima, nessa região de cima, tu tem uma estrutura chamada manto. Preste atenção que isso aqui é uma das partes mais importantes da aula de hoje. Então, eu tenho cabeça, eu tenho pé e tenho a massa visceral. Na massa visceral, na parte externa da massa visceral, eu tenho o manto. O manto, ele é extremamente importante, porque é o manto, pessoal, que vai secretar a concha. É o manto que vai produzir a concha desses animais. Ok? Então, se eu perguntar na prova, a concha dos moluscos, ela se origina a partir de que estrutura? Tu vai me responder a partir do manto, que fica no saco visceral, ok? Muito bem. Aí, observem aqui, como eu falei para vocês, ó, isso aqui é o manto, né? Essa parte externa ao saco visceral. Pessoal, existe aqui uma cavidade, ó, cavidade do manto, ó. Olha aqui o espaço. Essa cavidade do manto é onde vai ter o ânus,
é onde vai ficar o poro excretor, é onde vai ficar os órgãos responsáveis pelas trocas gasosas. Então, ela é muito importante. É onde ficam, muitas vezes, os órgãos reprodutores. Então, essa cavidade do manto também ela é muito relevante. Beleza? Voltando aqui, ó. O sistema excretor desses animais. Você já sabe que o poro excretor vai estar lá na cavidade do manto, né? Está lá na cavidade do manto. Mas o que é que ele vai excretar? O que é que ele vai eliminar? Esses animais, eles têm como excreta nitrogenada a amônia, se for de ambientes aquáticos. Então, os moluscos que vivem na água, eles eliminam a amônia. Pessoal, a amônia ela é muito tóxica. E para você eliminar a amônia, você libera uma grande quantidade de água. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. Normalmente, os animais que eliminam a amônia na sua urina, nas suas excretas, os animais que eliminam a amônia nas suas excretas são animais que vivem na água. Porque imagina um animal de ambiente terrestre, ele eliminar a amônia, ele vai perder muita água, isso não é interessante. Então só pode eliminar a amônia quem vive na água, porque durante a eliminação da amônia, como ela é muito tóxica, se perde muita água, beleza? Só que os que vivem em ambientes terrestres, como eles não podem perder muita água, eles eliminam o ácido úrico. Aí você se pergunta, professor, qual é a nossa excreta? O que é que a gente elimina na nossa urina? Nós eliminamos ureia, pessoal. A ureia aí é o intermediário entre essas duas aí, ok? Quem é mais tóxico? A amônia. Então, a amônia precisa de uma grande quantidade de água para ser eliminada. Depois, a ureia. A ureia também precisa de água para ser eliminada, só que em menor quantidade em relação à amônia. E desses três, o que precisa de menos água para ser eliminado é o ácido úrico. Então, os moluscos que vivem em ambiente terrestre, eles eliminam ácido úrico como excreta nitrogenada, beleza? Aí nós temos aqui, ó, metanefrídeos. Aqui é uma espécie de rim, ok? Rim é um rim rudimentar, ok? Não é um rim verdadeiro igual ao nosso, não. É um rim rudimentar. Esses metanefrídeos, pessoal, eles vão ter um poro em contato com o celoma. Lembra que os moluscos têm celoma, eles vão ter uma cavidade onde os órgãos vão ficar. Vai ter uma cavidade totalmente encoberta por mesoderme. Pois é. Então, esse metanefrídeo, ele vai ter um poro em contato com o celoma. Esse poro que está em contato com o celoma, a gente chama de nefróstoma. E ele vai ter o outro polo, o outro lado, em contato com a cavidade do manto. Ok? Porque não é um rim, não tem que eliminar as excretas. Ok? Como é um rim, tem que eliminar as excretas. Um poro vai estar em contato com o celoma, vai capturar todas as excretas. Essas excretas vão ser levadas por um ducto e vai até o poro. E esse outro poro ele vai desembocar justamente na cavidade do manto. Esse outro poro que está em contato com a cavidade do manto a gente chama de nefridioporo. Ok? Então não se esqueça. Metanefrídeo é um tipo de rim rudimentar. Ele capta as excretas que estão no celoma. Então, esse poro do metanefrídeo que está em contato com o celoma, a gente chama de nefróstoma. Leva as excretas até a cavidade do manto. Esse poro que está em contato com a cavidade do manto, a gente chama de nefridioporo, ok? Temos aqui também ó, o sistema nervoso ganglionar. Esses animais vão ter um sistema nervoso ganglionar, eles vão ter um anel nervoso na cabeça, e esse anel nervoso que parte da cabeça, ele vai ter também no pé e na massa visceral. Então, é um sistema realmente ganglionar. Tu vai ter anéis nervosos nas três principais partes do corpo do animal. Tu vai ter anel nervoso na cabeça dele, no pé e na massa visceral. Ok? E tu tem também um par de cordão nervoso ventral, assim, partindo pela barriga dele, saindo da cabeça e indo em direção à barriga. Beleza? Ele vai ter tentáculos, como eu já mostrei para vocês, táteis e quimiorreceptores. Os olhos, pessoal, isso aqui é importante falar para vocês, ó. Característica importante. Tem uma classe de molusco, chamada cefalópodes. Os cefalópodes são as lulas, os polvos, os náutilos. Esses animais, eles enxergam muito bem. Eles apresentam, para vocês terem uma ideia, uma lente muito parecida com a nossa, chamada cristalino. Ok? Então, no nosso olho tem uma espécie de lente chamada cristalino. Qual é a função do cristalino? É focar. Então, focar em objetos que estão próximos e em objetos que estão longe.
Por incrível que pareça, os moluscos dessa classe aqui, cefalópodes, eles também apresentam essa lente. Eles também apresentam cristalino. Ok? Então, eles também enxergam muito bem. Eles não enxergam em cores, não, pessoal. Eles não enxergam em cores colorido como a gente, não. Eles conseguem focar da mesma forma que você consegue. Beleza? Eles apresentam também, ó, hemolinfa com hemocianina. Isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui é importante. Ó, no sangue desses animais, no nosso sangue nós temos hemoglobina, né? Que dá a cor vermelha para o nosso sangue. O nosso sangue é vermelho por causa da hemoglobina, do ferro que está na hemoglobina. Muito bem. Esses animais, eles não têm a proteína hemoglobina, eles têm outra proteína muito parecida com a hemoglobina, chamada hemocianina. Então, no sangue dos moluscos, tu vai encontrar hemocianina. É uma proteína com a mesma função da hemoglobina, que é fazer as trocas gasosas, carrega oxigênio. Qual é a diferença, professor? Na hemoglobina, você tem o ferro. Aqui na hemocianina, tu tem cobre. Então, esses animais, os moluscos, pessoal, alguns vão apresentar sangue na cor azul. Por quê? Porque o cobre é azul. Ah, professor, quer dizer que se na minha hemoglobina tivesse cobre, o meu sangue era azul? Exatamente. Ok? Então, eles apresentam hemolinfa. O que é hemolinfa? É aquele sangue que não tem hemoglobina. É o sangue que vai ter hemocianina. Beleza? Lembrando que a hemolinfa também, ela não percorre apenas vasos sanguíneos. Ela entra em contato com os órgãos do animal. Ela entra em contato com as cavidades do corpo do animal. Ao contrário do nosso sangue, que é um sistema fechado, ele percorre exclusivamente vasos sanguíneos. Ó, sistema digestório é completo, tem boquianos. A digestão é intra e extracelular. Isso aqui vai estar na nossa atividade, ó, rádula. Pessoal, muito importante. É uma característica típica dos moluscos. Todos os moluscos vão ter rádula? Não. A grande maioria tem. Nem todos vão ter, mas a grande maioria tem. Então, apareceu rádula, você já sabe. É molusco. É igual lá os coanócitos nos poríferos, lembra? Os quinidoblastos nos quinidários. Então, assim, é algo que caracteriza o filo. É a rádula. Professor, o que é a rádula? A rádula, pessoal, é uma língua lixadora. Tá aqui, ó, a imagem. Tem a boca do animal, aqui é o alimento. Então, esses animais, os moluscos, eles raspam o alimento através da rádula. É uma língua raspadora, que vai raspando o alimento. A grande maioria dos moluscos tem essa estrutura, beleza? Então, a digestão ela é intra e também extracelular. Eles podem ser dioicos ou monóicos, eles podem ter sexos separados ou ser hermafrodita, né? Terem os dois sexos no mesmo indivíduo. Eles podem ter fecundação interna ou externa. Depende muito aí da classe. Vai ter classe que a fecundação vai ser interna. Vai ter outras classes que a fecundação é externa. É em meio aquoso. O desenvolvimento, ele pode ser direto ou indireto. E o manto, né, ele vai secretar um esqueleto calcário, né, um exoesqueleto que vocês já sabem que é a concha. Professor, eu estou percebendo que esses animais, eles são muito diversos, né? Ele pode ser monóico, dioico, fecundação interna, externa, desenvolvimento direto e indireto, é porque realmente eles são muito vastos, pessoal, muito vastos, ok? Aqui fizeram algumas perguntas aqui, vamos lá. Pablo pergunta, professor, os moluscos conseguem produzir essa concha mesmo adultos ou eles trocam por outras encontradas na natureza? Não, certo? Não, pessoal. Assim, eles não trocam a concha, certo? Eles vão crescendo e a concha também vai crescendo, vai aumentando. Eles vão produzindo a concha ao longo da sua vida, ok? Inclusive, ao analisar a concha de um molusco, dá para você saber mais ou menos a idade dele. Tranquilo, ele não troca de concha, não. Não é igual os artrópodes, não. O Pablo aí deve estar conferindo com os artrópodes. Aqui tem as classes novamente, ó. A é não, né? A placófora, sem concha. Monoplacófora,
concha no formato de escudo, é só uma concha, formatozinho de escudo. Mono, né? Poliplacófora, vai ter várias conchas, normalmente no número de 8. 8 placas encaixadas uma nas outras. Escafópoda, você vai ter concha em tubo, né? Aquelas lá que a gente chama de dente de elefante, né? Parece um berrantezinho, no formato de berrante. Gastrópoda, aí você vai ter as lesmas, os caracóis. Cefalópoda, você vai ter os polvos, as lulas, e as bivalves, as ostras e os mexilhões. Vou explicar agora, pessoal, as 3 principais classes, ok? Tô indo rápido, vai dar certo. Então, explicando aqui as 3 principais classes, começando pelos gastrópodes. Vocês já sabem quem são os gastrópodes. Os principais representantes são os caramujos, caracóis e as lesmas. Eles vão ter, pessoal, uma concha. Esses animais, nem todos vão ter concha. Presta atenção. Gastrópode, nem todos têm concha. Vamos lá. Caramujo tem concha, caracol tem concha, lesma não tem concha. Então, observe que dentro de uma mesma classe, tu pode ter animais com e sem concha. É o caso aqui dos gastrópodes. Mas os que apresentam conchas, eles têm essa característica aqui, ó, concha univalva. Então, é só uma concha, só que essa concha ela é espiralada. Ela é no formato de espiral, como é o que ocorre, por exemplo, nos caramujos. Isso é importante, pessoal, porque essas conchas no formato de espiral, ela é mais resistente do que se fosse uma conchazinha no formato de escudo. Então, essas conchas no formato de espiral que a gente vê no nosso cotidiano, ela é mais resistente. Isso é importante para o animal porque vai proteger ele melhor. Aí você se pergunta, como é que se forma essa concha? Eu coloquei até de vermelho aqui, ó, pessoal. Torção. Esses animais, aí vai um pouco aí da pergunta que o Pablo fez, pessoal. Esses animais, eles nascem, aí quando eles vão se desenvolvendo, no caso da classe gastrópodes, eles nascem, eles vão se desenvolvendo, a concha, ela vai sofrendo uma torção que pode chegar a 180 graus. 180 graus. Como assim, professor? Tá aqui, ó, aqui tem as imagens. Aqui embaixo, essa imagem B. Ok? A imagem B aqui, ó. Observem, pessoal, que ao longo da vida dele vai ocorrendo essa torção, então a concha ela fica no formato de espiral, só que os órgãos internos também, eles mudam de lugar. Então, os órgãos que no início da vida dos gastrópodes estavam na parte de trás, com o passar do tempo, esses órgãos passam para a parte da frente. Olha que coisa louca, por exemplo, ânus e os órgãos genitais. Normalmente nos gastrópodes, o ânus e os órgãos genitais, quando ele está no início do seu desenvolvimento, no início da sua vida, fica na parte de trás. Quando ele está na fase adulta, o ânus e os órgãos genitais ficam aqui próximos do pescoço. Ok? Então, não sei se vocês já chegaram a ver algum vídeo. Se ele faz cocô no pescoço, exatamente. Não sei se vocês já chegaram a ver algum vídeo, pessoal, de lesmas namorando, né? Ou caramujos, né? Eles ficam roçando o pescoço no outro. Sai um pênis aqui do pescoço dele. Ok? Então, é bem próximo. Continuando. Como eu falei, as lesmas não têm conchas. Eles vão ter um pé muito grande. Então, a classe gastrópodes se caracteriza por ter um pé bem desenvolvido, muito grande. Eles possuem rádula, né, que é aquela língua raspadora que vai lixar o alimento, vai ajudar na digestão. Ânus e estruturas respiratórias vão ficar acima da cabeça. Então, fica o ânus, as estruturas respiratórias, os órgãos reprodutores, tudo vai ficar acima da cabeça, por quê? Por causa da torção. Pessoal, ó, gastro é intestino, é barriga, pódios é pé. Então, são animais que possuem a barriga junto dos pés, né? Continuando aqui nos gastrópodes, eles podem ser de ambientes aquáticos e é o único grupo com representante terrestre. Então, quando eu falar em molusco terrestre, eu estou falando de um gastrópode. Só os gastrópodes é que vão ter representantes terrestres. Beleza, pessoal? Respiração pulmonar, porque eles vão ter representantes terrestres,
cutânea pela pele, como é o caso da lesma, e também branquial, que são aqueles que vivem em ambientes aquáticos. Os que são terrestres vão respirar através dos pulmões, como eu falei para vocês. A maioria dos gastrópodes, eles são monóicos, ou seja, eles são hermafroditos, pessoal. Então, um indivíduo tem os dois sexos. Ó, se tu pegar aqui, ó, um caracol. Pega aqui um caracol. Pessoal, um caracol, quando ele vai namorar, eles cruzam, eles se aproximam o pescoço um do outro, eles aproximam o pescoço um do outro, porque eu já falei para vocês, o órgão genital fica aqui bem próximo do pescoço. Então eles se aproximam e ocorre fecundação cruzada. Cada um desses indivíduos aqui tem os dois órgãos, ele tem a parte masculina e também a parte feminina. Tem os dois órgãos. Então ocorre fecundação cruzada, ok? Apesar dele ser monóico. Um indivíduo tem os dois sexos, só que eles se autocruzam, um engravida o outro, ok? O desenvolvimento aqui é direto. O que significa? Que não tem estágio laval. Aqui tem a morfologia dos gastrópodes, né? O caramujo terrestre. Aqui tem tudo explicando bem direitinho, né? A boca, a cabeça, a rádula que fica na boca, os tentáculos que vão ter funções táteis e quimiorreceptoras. Tu tem olhos primitivos, né? Aqui nos tentáculos. Aqui tem o orifício respiratório, pessoal. Olha aqui, ó. O orifício respiratório, não sei se está dando para vocês verem. O ânus também, ó. Ok? Tudo aqui próximo do pescoço. Aqui é a outra imagem que eu já tinha mostrado para vocês, bem didática essa imagem. Só relembrando aqui, o que é importante aqui, as três partes, né? Ó, cabeça, pé e massa visceral. A massa visceral eu também posso chamar de saco visceral. Ok? Então são as três partes que formam. Lembrando que a massa visceral, tu vai ter o manto que vai secretar a concha e tu vai ter a cavidade do manto. Nessa cavidade do manto, tu vai ter aí o ânus, tu vai ter o poro excretor, tu vai ter os órgãos respiratórios, tu vai ter os órgãos reprodutores. Lembrando que esses animais, ao sofrerem a torção, essa estrutura aqui que está na parte de trás vem para frente. Ok? Fica aqui próximo do pescoço. É na massa visceral que ficam os principais órgãos desse animal. A maioria dos órgãos fica na massa visceral. Outra imagem. Aí aqui tem uma charge, né? Vamos só ler aqui rapidinho. Simpatias da vovó. Para o marido não fugir. Quando ele estiver dormindo, faça um círculo de sal em volta dele. Aí aqui você tem um caracol, né? Fez um círculo de sal. Um caracol fêmea, né? Fez um círculo de sal em torno do caracol macho, para que o macho não fuja. Por quê, pessoal? Sal, esses animais aqui, eles são muito sensíveis. Eles têm a pele muito sensível, eles fazem respiração cutânea. É a mesma coisa do cururu, do sapo cururu. Então, se tu colocar sal em uma lesma, pessoal, ela derrete, certo? Ela derrete literalmente. Ela vai perder água por osmose e vai acabar morrendo. Agora vamos para a próxima classe, que é a classe dos cefalópodes. É nessa classe aqui que tem aqueles animais com os olhos bem desenvolvidos, né? Muito parecidos com os nossos, que conseguem focar. Pessoal, os principais representantes da classe cefalópodes são as lulas, os polvos e os náutilos, ok? Eles todos são marinhos. Todos são marinhos. Então, ó, os gastrópodes, eles poderiam ser de ambiente terrestre e aquático. Só quem tem representante terrestre são os gastrópodes. Os cefalópodes, que são lulas, polvos e náutilos, eles vivem exclusivamente no mar. Pessoal, existem lulas gigantes. Até coloquei aqui, ó. Olha essa lula aqui que vocês estão observando na imagem. Existem lulas gigantes que podem atingir 20 metros de comprimento. São animais gigantescos. Ok? Professor, qual a diferença da lula para o polvo? Existem algumas diferenças. Aí vamos lá, deixa eu logo adiantar aqui algumas coisinhas, pessoal. A lula ela vai ter uma concha interna. Então, normalmente a concha dos moluscos ela é externa. Normalmente a gente consegue ver a concha. No caso da lula, a concha é interna, você não consegue ver. E essa concha interna recebe o nome de pena, porque ela é muito fragmentada, ela parece uma penazinha, sabe? Ela é cheia de
de filamentos. Já os polvos, eles não têm concha de jeito nenhum. Então, lula tem uma concha interna chamada pena e os polvos não têm concha de jeito nenhum. Outra diferença, pessoal, é que as lulas, elas vão apresentar 10 tentáculos. 10 tentáculos. Já os polvos, eles vão apresentar apenas 8. Aí é outra diferença. Existem os polvos, por exemplo, eles conseguem também se camuflar, coisa que as lulas não conseguem. Então, o polvo, eles conseguem se camuflar muito bem. Já vou explicar para vocês como é que eles conseguem isso, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Eles se locomovem muito bem na água, então locomoção eficiente, principalmente por causa dos tentáculos e também por causa de um sifão. Esses animais, pessoal, eles possuem um sifão e esse sifão é como se fosse uma propulsão a jato. Eles jogam a água para fora, então quando ele joga a água para fora do seu corpo, eles se locomovem para frente. É como se fosse um jato propulsor. Nos seus tentáculos vão ter ventosas, que vai se prender a presa, né? Se fixar a presa. Eles vão ter olhos complexos, eles vão ter bolsas de tintas. Ok? Então, inclusive, hoje não se faz mais isso, mas antigamente, nanquim, tem uma tinta chamada nanquim. Essa tinta chamada nanquim, ela era produzida a partir da tinta que estava presente na bolsa dos cefalópodes. Hoje eles conseguem fazer essa tinta de forma artificial. Ok? Nanquim, o nome da tinta. O sistema circulatório é fechado. Olha que bacana, pessoal. Esses animais aqui, os cefalópodes, ao contrário dos gastrópodes, eles têm sistema circulatório fechado. Então é igual o nosso. Quer dizer que o sangue deles circula exclusivamente através de vasos sanguíneos. Eles vão apresentar também, ó, cromatóforos. Professor, o que é isso? Cromatóforos são células especializadas em camuflagem. Os polvos, eles vão apresentar células cromatóforos. Eles conseguem espelhar superfícies que eles se aproximam. Então, a camuflagem dos polvos, pessoal, é algo incrível, certo? Se vocês tiverem a possibilidade depois de assistir alguns vídeos no YouTube, eu aconselho. Realmente é algo incrível como esses animais conseguem se camuflar em qualquer ambiente, por causa dessas células cromatóforos. Elas espelham os objetos que elas se aproximam. Então, ela se aproxima de um objeto, independentemente da cor e do formato, ela vai espelhar as cores, vai refletir as cores daquele objeto. Então, eles conseguem se camuflar muito bem. Então, concha produzida, como eu falei para vocês, a lula vai ser interna, os náutilos vai ser externo e os polvos não vão ter concha. Então, se esqueça disso, não. O Pablo está perguntando se ele perder a concha, pessoal, ele morre ou continua vivo? Vamos voltar aqui para responder essa pergunta, pessoal. Olha essa imagem. Tu tem aqui cabeça, pé e massa visceral. Na massa visceral, tu tem um manto. O manto secreta a concha, pessoal. A concha, ela fica grudada à massa visceral. Então, se tu arrancar esse animal da concha, ele vai morrer. Tu vai ferir o animal, certo? Tu vai ferir porque realmente está grudado. Ele fica grudado. A massa visceral, ela fica grudada na concha. Então, quando tu arranca, tu fere o animal e ele morre. Ok? Então, não pode tirar a concha de jeito nenhum do bichinho. Pelo amor de Deus, faça isso não. Ainda os cefalópodes, eles são marinhos, como eu já tinha dito, né? Possuem rádula. Então, lulas, polvos e náutilos possuem rádula, que é aquela língua raspadora, aquela língua que vai raspar o alimento. Eles têm pés diferenciados em braços e tentáculos. Podem ou não apresentar esqueleto. Já mostrei para vocês a questão da concha, né? Endoesqueleto, quem é que vai ter o esqueleto interno? As lulas e as sépias, que é outro tipo de cefalópodes. As lulas possuem 8 braços e 2 tentáculos, totalizando 10, como eu falei para vocês. Os polvos só vão ter 8. Conchas internas reduzida, a lula vai ter uma concha interna reduzida, corpo mais alongado em relação às sérpias. Pessoal, outra curiosidade é que nas lulas, elas podem usar os tentáculos também na sua reprodução. Elas produzem o espermatozoide, aí elas, com o tentáculo, elas pegam o espermatozoide
e com o tentáculo ela coloca dentro da fêmea. Então o macho ele leva o espermatozoide até a fêmea através de tentáculos. São animais realmente incríveis. Ó, as sépias, tá aqui a imagem de uma sépia, ó. As sépias, elas vão ter 8 braços e 2 tentáculos, com concha interna reduzida ou ausente. Corpo curto. Tá aqui a bichinha, cor linda. Aqui nós temos os polvos, ó, só possuem 8 braços, como eu falei para vocês. Ausência de esqueleto, não tem concha. O corpo é globular. Os náutilos, olha aqui, ó, a concha é externa. E ela é também espiralada. Braços deles vão ser finos e sem ventosa. Olha aqui os braços dele, ó, vão ser fininhos e sem ventosas. Argonautas, aí é outro tipo de cefalópodes. Esses aqui não são tão conhecidos. Fêmeas bem maiores que os machos, então aqui vai ter dimorfismo sexual, lembra disso? O que é dimorfismo sexual? É quando o macho ele é muito diferente da fêmea. Então ocorre nesses animais aqui, nos argonautas, que é um tipo de cefalópodes. Olha como eles são diferentes. As fêmeas, pessoal, elas têm de 13 a 20 centímetros de comprimento, enquanto que os machos eles vão ter apenas de 2 a 3 centímetros. As fêmeas produzem uma câmara calcária que abriga os ovos e até os machos, que não tem concha. A morfologia dos cefalópodes. Queria só destacar aqui, pessoal, ó, o esqueleto interno, ó, a pena. Essa que está mais escura, negrita aqui, ó. Ok? São animais que vão possuir ventosas, já esquecendo, pessoal. Além da rádula, né, que vai raspar o alimento, como os cefalópodes são animais normalmente grandes, né, dependendo da espécie, eles também podem apresentar um bico que serve justamente para cortar o alimento. Então, além da rádula, eles podem apresentar também uma espécie de bico. Então, cefalópodes são predadores eficientes. Por que eles são predadores eficientes? Porque eles perderam ou têm uma concha reduzida, eles são leves. A circulação é fechada. Pessoal, o fato dele ter a circulação fechada igual a nossa ajuda muito ele na questão da velocidade. Ele se movimenta com mais agilidade, justamente por essa circulação fechada. Ela é mais eficiente. Eles vão ter propulsão a jato, né? O sifão, e vão ter também nadadeiras. Produção de tinta, no caso é uma defesa. Então, esses animais, quando eles se sentem ameaçados, eles jogam uma tinta no ambiente para poder enganar o seu predador. Pessoal, essa tinta ela não é tóxica, ela é atóxica, ela não faz mal. Realmente é como se fosse aquela bombinha do ninja, né? O ninja não joga a bombinha para poder sujar a fumaça e ele fugir. A mesma coisa com os cefalópodes, ok? É uma tinta atóxica, ela não é prejudicial aos seres vivos. Eles vão ter olhos grandes e sistema nervoso mais complexo, né? O cérebro é maior, são animais relativamente inteligentes. Eles vão ter veneno, mas nas glândulas salivares. Eles vão ter rádulas, tentáculos, ventosas, alimentação rápida e eficiente. Agora, a última classe, ok? Última classe aí, pessoal. Os bivalves ou pelecípodes. Professor, por que aqui tem 2 nomes? Isso aqui, ó, pelecípodes. Ave Maria. Pelecípodes, pessoal, é porque esses animais têm um pé no formato de machado. Isso aqui significa machado, ok? Então são animais que têm um pé no formato de machado. Mas hoje nós utilizamos mais a nomenclatura bivalves. São animais que têm 2 valves, ok? Então quem são eles? As ostras, os mariscos e os mexilhões. Concha formada por 2 valvas articuladas, como eu falei para vocês, ó. Então, quando você acha uma concha na praia, ali tu só tem uma valva, ok? Normalmente, os seres, eles possuem 2. Eles são bivalves. Eles não vão ter rádula, pessoal. Então, observe que essa classe aqui, ó, os gastrópodes tinha, os cefalópodes tinha,
Os bivalves não têm rádula. Professor, por que ele não tem rádula? Simples, por causa do tipo de alimentação. Esses animais, eles são filtradores, eles vão filtrar a água. Então, não precisa de rádula para raspar o alimento. Ok? E como é que eles vão filtrar? Através de um sifão também. Então, olha que interessante, pessoal. Lá nos cefalópodes, eles tinham um sifão que ejetava a água e o corpo dele ia para frente. É uma espécie de propulsão a jato. Aqui o sifão tem outra finalidade. O sifão aqui, pessoal, ele recolhe a água e ele faz a filtração da água. Esses animais também têm um tipo de propulsão a jato, mas é quando eles fecham as duas válvulas. Eles fazem assim, ó. Eles se movimentam fechando as duas válvulas. Ok? Ou através também do seu pé. Eles podem se movimentar utilizando o pé. O pé dele é bem musculoso. Olha aqui, ó. Olha o sifão e olha o pé. Então, pé afiado, utilizado para cavar e ancorar, em forma de cunha de machado. Por isso o nome pelecípodes, né? Porque tem um formato de machado. Eles são aquáticos, habitam mar e água doce. Eles têm sexos separados, são dioicos. A fecundação é externa. Olha aqui, pessoal, fecundação é externa. Gastrópodes e cefalópodes normalmente têm fecundação interna. Já esses animais que vivem na água, né, que são filtradores, eles vão ter fecundação externa. O desenvolvimento é direto e eles são importantes porque eles formam as pérolas. Olha aqui, bivalves, as ostras são importantíssimas porque formam as pérolas. Outra pergunta aqui. Professor, é verdade que a maioria dos animais fossilizados encontrados no mar são de moluscos? Vamos lá, por partes, pessoal. Para que um animal seja fossilizado, é importantíssimo que ele tenha uma parte dura, uma parte calcária, que é o caso dos moluscos. Só existe fóssil de molusco? Não. Existem diversos animais que foram fossilizados, passaram por um processo de fossilização. Mas esses animais só passam por processo de fossilização se eles tiverem estruturas rígidas, duras. O que é o caso, por exemplo, da concha dos moluscos, né? Ok? Aqui tem a morfologia, né, dos bivalves. Ó, vai ter um sifão inalante por onde a água entra. Aí é filtrada a água e essa água sai por um sifão exalante. A movimentação aqui vai ser feita através do pé ou das válvulas. A cavidade do manto, ó, vai ter a maioria dos órgãos. Brânquias, né, porque são animais que vivem na água. Eles vão ter boca e ânus, sistema digestivo completo. Olha aqui, pessoal, formação de pérola. Deixa eu explicar aqui para vocês como é que se forma a pérola. Agora vocês vão ficar um pouquinho surpresos. Pessoal, para se formar uma pérola na natureza, de forma espontânea, dura um período muito longo, de 5 a 10 anos. Então demora muito tempo para se fazer uma pérola. Hoje existem já técnicas que os criadores de ostras utilizam para agilizar esse processo. Então, ali dentro de 1 ano, 2 anos, ele já consegue produzir pérolas, ok? Então, como é que ocorre a produção de pérola, pessoal? Aí você vai ter que se lembrar lá do manto. Lembra do manto? O manto, ele sintetiza a concha. Pessoal, quando entra alguma impureza e essa impureza fica entre o manto e a concha, então presta atenção, o manto ele vai secretar a concha, ele vai produzir a concha. Mas muitas vezes, como são animais filtradores, entra impureza nessa região entre o manto e a concha. Então, quando tem uma impureza, está aqui ó, na imagem, quando tem uma impureza entre o manto e a concha, pessoal, existe uma camada da concha chamada camada nacarada. A concha ela vai ter 3 camadas. Mas a que importa aqui para nós é essa camada nacarada. Essa camada nacarada, pessoal, ela vai começar a liberar uma substância que vai circundar essa impureza. Pode ser um grão de areia, pode ser um micro-organismo. Então, essa camada nacarada, ela começa a secretar uma substância que vai isolar esse ser invasor e vai originar uma
pérola, ok? Então tá aqui, ó, partícula estranha, a camada nacarada começa a secretar nacarada, né? Começa a secretar uma substância que vai formar a pérola, ok? Esquemazinho aqui bem direitinho. Aqui são as outras classes, eu vou ser bem sucinto, pessoal, pra gente, por causa do tempo, ok? A placófora, sem concha, são aquelas que não tem concha, né? Parece vermes. São moluscos bizarros, pequenos, vermiformes e escavadores de profundezas marinhas. Então, eles são animais escavadores. Eles têm um pé bem desenvolvido justamente porque eles conseguem cavar. Eles não têm pé, aliás, né? São animais escavadores. Escafópoda, né? Olha aqui, concha única de forma cônica, aberta nas duas extremidades. Então, as duas extremidades são abertas. São todos marinhos, vivem parcialmente enterrados na areia. Olha aqui, enterrados na areia. Pé afilado, adaptado para a escavação. Monoplacófora, concha única, né, no formato de escudo, né, na forma de capuz. A concha reveste toda a massa visceral e o pé. Todos são marinhos e eles são filtradores. Poliplacófora, que a gente também conhece como quítons. Conchas formadas por 8 placas articuladas. Tá? Que você pode contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, esses animais eles vão ter 8 placas articuladas que vão estar conectadas. Também são todos marinhos, vivem em rochas raspando-as para obter algas. Então, são animais que raspam as rochas para obter algas para seu alimento. Eles aqui, com certeza, vão ter rádula, né? Aqui são as características, pessoal, de cada um dos sistemas desses animais. Eu vou passar. Isso aqui, depois vocês olhem com mais calma aí no dado que eu vou enviar já para vocês, beleza? Curiosidade. Pessoal, curiosidade. Já falei isso para vocês em sala de aula, mas vamos lá. Cientistas dos Estados Unidos descobriram que a lesma marinha Elysia chorotica é capaz de realizar fotossíntese ao utilizar genes da alga que é adquirida durante sua alimentação. Então, pessoal, é o seguinte. Isso aqui é um molusco, é um animal, molusco, animal de corpo mole, que faz fotossíntese. Então, lembra que eu sempre dizia para vocês, os animais são seres heterótrofos, os animais não produzem o próprio alimento. Olha aqui a exceção. Olha aqui a exceção. Essa lesmazinha chamada Elysia, ela consegue fazer fotossíntese. Os cientistas achavam que era por causa da sua alimentação, né? Porque essa lesma, esse molusco, ele se alimenta, pessoal, principalmente de algas. E como as algas fazem fotossíntese, eles achavam que eram as algas que faziam fotossíntese, e não o molusco. Mas isso é errado. Descobriu-se que a Elysia tem um gene, que a possibilita fazer fotossíntese. Então, olha que coisa bacana. Beleza? Tá igual o pessoal que vai falar no jornal e não quer ser reconhecido. Vamos lá. Importância, pessoal, dos moluscos. Ó, tem a importância econômica, né? Produção de pérolas. São muito caras, né? Servem para fazer colares, adornos, enfim. Tem a importância econômica também na alimentação. Muitos moluscos são servidos como frutos do mar. Tem gente que come lesma, caracol. Quem nunca comeu um escargot, né? Eu já comi ostra. Gostei, né? Gostei de comer ostra. É gostoso, certo? Importância medicinal também, porque podem ser vetores de doenças como a esquistossomose. Lembra, pessoal, da esquistossomose? A famosa barriga d'água, causada lá pelo um plateuminto. A esquistossomose, ela tem como vetor intermediário um caramujo. O caramujo bionfalaria. Estão lembrados?
Então também tem uma importância aí na área medicinal. Continuando aqui com a importância, ó, os moluscos, como são filtradores, são importantes em ambientes poluídos, como indicadores do grau de poluição. Pessoal, os moluscos são excelentes indicadores de poluição. Então, como eles filtram a água, algumas espécies filtram a água, eles vão me dizer se aquela água está poluída ou não. Então, eles são, sim, importantes indicadores de poluição. Então, ao invés de pegar a água, levar no laboratório, ver a quantidade de poluentes na água, que vai ser mais caro e vai ter uma maior imprecisão, porque dependendo do local que tu pegar, ele pode estar contaminado ou não, é muito melhor tu pegar um molusco e ver como ele está internamente, ok? Então, se esse molusco, dependendo da saúde desse molusco, tu vai saber se aquele ambiente está poluído ou não. Então, ele é um indicador de poluição. Uso ornamental, né? Produção de bijuterias. Eles são importantes também na cadeia alimentar em que vive. Então, muitos animais se alimentam de moluscos. Muitos animais. Pragas de jardins. Então, alguns moluscos, como lesmas, caracóis, eles são pragas de jardim, eles podem destruir um jardim. Existe o comércio de pérola, que eu já falei para vocês, e tem também um impacto ambiental, espécies exóticas, pessoal. É o caso aqui desse rapazinho aqui, ó, o mexilhão dourado. O mexilhão dourado é uma espécie invasora que está muito bem adaptada aqui ao Brasil. O mexilhão dourado, qual é o problema dele? O mexilhão dourado, pessoal, ele vai entupir tubos de encanação. O mexilhão dourado ele pode danificar o motor de barcos. Então tem um impacto ambiental e sem falar que ele causa um desequilíbrio no ambiente onde ele está. Ok? Como é uma espécie invasora, ele vai acabar causando um desequilíbrio. Por quê, professor? Porque ele não tem predador natural, então ele vai se multiplicar de forma exagerada e vai acabar competindo com as espécies do ambiente. E é isso. Finalizamos, meus amores. Deixa eu só parar aqui a gravação. Alguma dúvida? Tudo ok?